Então, vamos dar início agora ao webinar sobre o uso de sistemas de energia solar fotovoltaica em sistema de pequeno e grande porte. E, para isso, nós convidamos o especialista Fábio Talk, da empresa 6D Drones. É uma empresa que trabalha com tecnologia de ponta. O drone é uma das vertentes deles. Então, é isso. Então, nós vamos iniciar agora. Eu vou passar a palavra para o Fábio. E eu solicito que todos mantenham o microfone desligado e o vídeo desligado. E, ao longo da apresentação, o Fábio ele vai abrir espaço para perguntas. Quem tiver perguntas, já pode ir colocando no chat, tá? Que aí eu vou ficar monitorando, eu vou dar suporte ao Fábio aqui. E tão logo ele abra para perguntas, eu vou trazer as perguntas que vocês tiverem, tá bom? Então, Fábio, por favor. Olá, boa tarde a todos, obrigado pela participação. A gente está nessa situação complicada aí do coronavírus, então vamos tentar seguir o nosso propósito trabalhando dentro da forma que nos cabe. Como o Mauro falou, obrigado, Mauro, obrigado a todos, obrigado pela Solarize, pela oportunidade. O tema de hoje é como a gente usa drone em projeto fotovoltaico de pequeno e grande porte. A gente vai falar dos projetos no final, mas vai falar da inspeção. Só um segundinho. A 6D, um pouquinho para vocês saberem quem que nós somos. A 6D Drones é uma startup de base tecnológica. O nosso objetivo é desenvolver solução utilizando análise de dados, Big Data, inteligência artificial e robótica, com foco na melhora da produtividade da indústria. Então, a gente tenta fazer as coisas de uma maneira ligeiramente diferente. E essa maneira ligeiramente diferente, em geral, está relacionada com o processo que é utilizado para chegar no resultado de forma mais ágil e eficiente. Existem 2 sócios na empresa, eu fico aqui no Rio de Janeiro, sou formado em engenharia mecânica, mestre em administração pela PUC e tenho 15 anos de experiência em grandes empresas antes de começar a trabalhar com o mercado de drones. E o José Cunha fica em São Paulo, ele é engenheiro metalúrgico também com mestrado, ele tem 35 anos de atuação no ramo, atua na parte de comercial, ele é diretor comercial na parte de São Paulo, então tem 2 contatos que a gente atua no Brasil inteiro. A nossa visão é utilizar a inovação e as melhores tecnologias provadas para propor solução eficiente e rentável para os nossos clientes. E a nossa missão é ser a melhor empresa de coleta e análise de dados no Brasil dentro do nosso ramo de atuação, obviamente. Uma ideia de coisas que a gente faz que são fora do padrão, por exemplo, é o projeto da Fundação Renova, onde a gente criou um drone para coletar e analisar a amostra de água e fazer a análise dessas características ao longo do tempo, utilizando Big Data, inteligência artificial e tudo mais. Isso é um edital de inovação que a gente ganhou. Qual é a ideia? O que eu vou falar para vocês, não necessariamente nessa ordem aqui. A importância de novas tecnologias nas inspeções de painéis solares. Basicamente, toda vez que tem uma tecnologia nova, em princípio, as pessoas têm medo dela, mas o fato é que, se a gente prestar atenção dentro da casa da gente, tem tecnologia nova em tudo quanto é lado, né? No telefone, na televisão, quem tem mais de 30, muitos 40, viu televisão de tubo de raio catódico. Hoje em dia, a televisão não tem mais de 3 centímetros de espessura. Isso é evolução tecnológica, ela vem, ela melhora a eficiência e quanto mais a gente utilizar de forma inteligente, mais eficiente é a nossa operação. A gente vai falar por que o drone é mais eficaz que o termógrafo em terra, isso é uma questão técnica, é o próximo slide. Como a gente aumenta a produtividade de grandes usinas utilizando técnicas apropriadas de inspeção com drone. Como utilizar drone para auxiliar projetos de usinas solares de pequeno e grande porte e como reduzir risco na construção de usinas fotovoltaicas.
Então, vamos lá para o primeiro slide. Eu só preciso tirar, só um minutinho. Consegui. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, eu falo uma coisa que a gente está acostumado, Fábio, mas o drone só é mais rápido a inspeção do painel solar, não é isso? Eu falo, não, tem um outro problema, que é o seguinte, nesse slide vocês estão vendo uma mesa fotovoltaica com uma inclinação fictícia de 15 graus. Essa inclinação da mesa varia de acordo com a localidade, com diversas condições da construção da usina, né? Isso significa que, sendo a incidência solar aproximadamente vertical, ela reflete com um ângulo de 15 graus, né? Quando você faz a inspeção com o termovisor manual, na altura da mesa, você está pegando o ângulo de reflexão da radiação da frequência infravermelho de 75 graus, ou seja, você está praticamente perdendo 75% da radiação na hora que você captura os dados, versus quando você utiliza o drone, você está perdendo, está dentro da faixa de atuação do termovisor, né, que é o microbolômetro, que é entre 0 e até 70 graus no máximo. Então, a primeira vantagem de você utilizar o drone não é nem a eficiência, né? É a eficácia da medição. Efetivamente, quando você está medindo em solo, você pode até ver diferencial de temperatura no termovisor, mas não necessariamente aquela medição vai estar correta. Então, o primeiro ponto que a gente usa é a questão técnica do ângulo de recepção dos raios infravermelhos. Em seguida, obviamente, o drone é muito mais eficiente para você inspecionar qualquer tipo de painel solar. Como é que a gente gera valor na 6D Drones? A gente foca na gestão do risco operacional. O que é gestão do risco operacional? É monitorar os projetos. A gente usa Big Data, que nada mais é do que organizar as informações, grandes volumes de informação, de forma inteligente e online, disponível. Usa a inteligência artificial como uma das diversas ferramentas de análise de dados e sistemas de informação geográfica, que são, vocês vão ver mais para frente nos slides, são basicamente Google Maps em cima de camadas. A gente tem um slide para cada um desses itens. Então, vamos lá. O que é gestão do risco operacional? Identificação do problema, não estou falando se é uma manutenção preventiva ou preditiva. Eu estou simplesmente falando da gestão do risco. Você precisa identificar qual é o risco, avaliar o quanto aquele risco é danoso, medir, fazer efetivas medições, né, numéricas do risco que você identificou e tomar ações para mitigar o risco. Em questão de usina fotovoltaica, especificamente falando de termografia e uso de drone, o drone ele serve muito bem para identificar painéis solares, células solares falhas, porque a célula solar, quando ela deixa de produzir energia recebendo luz, alguma coisa aconteceu. Ela pode ter uma área, pode estar sombreada, ela pode estar com algum defeito. Então, o drone serve para isso. Ele consegue avaliar problemas, medir. Depende do que você está medindo, né? Você pode medir variação de temperatura, mas alguns outros quesitos não são tão simples. Você pode monitorar o ambiente com regularidade e mitigar, depende da situação. Ainda não com drone, para a maioria dos casos. O que é Big Data? Como eu falei antes, Big Data é armazenar dados de forma inteligente e organizada para que esses dados gerem valor para você no futuro. Quando você vai fazer a inspeção de uma pequena usina
fotovoltaica no topo de um prédio pequeno, 2, 3, 10, 20 fotos, você consegue... Olá? Também chegou, não chegou? Alô? Alô? Continuando aqui, quando a gente está falando de pequenas usinas fotovoltaicas, o que acontece é que numa mídia móvel, um cartão de memória, um HD portátil, você consegue entregar todas as mídias, um relatório gerencial com o estado da sua usina para o seu cliente. Médias usinas você consegue também, mas quando a gente começa a falar de usinas de 200, 250 hectares de área construída, é um pouquinho mais complicado entregar esse material todo em mídia móvel, HD portátil e cartão de memória, porque a quantidade de dados é realmente absurda. Então, já fica um pouco mais complicado, mas não é inviável ainda. Quando a gente está falando de todas as usinas de um cliente, mesmo que sejam poucas, 4, 5, 10, dependendo do tamanho da usina, passa a ser impossível você administrar a quantidade de dados gerado pelas inspeções solares de uma forma centralizada, de uma forma distribuída. Então, a única maneira de você fazer isso de forma inteligente é realmente utilizando Big Data. E já que você vai ter que fazer para o cliente grande, por que não oferecer essa mesma solução para o cliente pequeno? Inteligência artificial, se vocês quiserem, eu tenho 2 slides no final da apresentação que eu explico o que é inteligência artificial, mas inteligência artificial não é inteligência de verdade. Nada mais é do que um mecanismo estatístico de classificação de dados, qualquer tipo de dado. Uma imagem é um dado, né? Imagem digital são dados que são jogados em uma rede neural que é populada e, a partir daí, aquela imagem é classificada de acordo com o que o ser humano propõe. Então, o que a inteligência artificial faz é facilitar o trabalho do ser humano, mas não invalida ou exclui completamente o ser humano daquela análise. Sempre vai ser necessário o ser humano para melhorar a característica da inteligência artificial. E sistemas de informação geográfica. Isso aqui é uma ideia. Quando a gente vai... Google Maps não deixa de ser um sistema de informação geográfica. Ele tem um mapa e, se você quiser, o Google Earth, por exemplo, se você quiser fazer uma medição de uma distância de Rio até São Paulo, ele te dá a opção de colocar uma setinha e, naquela setinha, você mede a distância de 2 pontos, né? Quando a gente fala de sistema de informação geográfica, o que a gente está falando em cima do mapa base, que é o mapa do mundo, um mapa gerado por um drone, ou qualquer tipo de mapa, você gerar análises e avaliações em camadas. Dessa forma, a gente consegue, por exemplo, a partir de um mapa, estudar como está a evolução da construção de uma usina fotovoltaica, por exemplo. Voltando ao tema, antes de eu continuar e falar de geração distribuída, eu vou voltar no slide e vou abrir um pouquinho para pergunta. Tá? Eu queria, sobre o que eu falei até agora, saber se existe algum questionamento, algum tipo de pergunta que a gente possa responder. Não, Fábio. Nesse momento, ninguém colocou nenhuma pergunta ainda não, tá? Vamos seguir. A única pergunta que teve aqui é se o material vai estar disponível. Então, eu adianto aqui para todos que sim. Na semana que a gente vai trabalhar um pouco ele, na semana que vem ele vai estar disponível, a gente vai divulgar. Tá? A gravação vai estar disponível para todos. Pode prosseguir aí, Fábio. Obrigado. Vamos lá. Fábio, já que você não retomou ainda, entrou uma pergunta aqui nesse momento.
O Pedro ele está pedindo assim, está perguntando qual a referência de preço por inspeção, se você pode falar sobre isso. Então, eu não vou abrir valores, tá? Porque é temerário. Você pode ter uma inspeção no interior da Bahia e a outra aqui pertinho do Rio de Janeiro, só o custo logístico já muda o valor total e depende do tamanho. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, para usinas geração centralizada, o custo é por hectare e ele é bem menor do que o da geração centralizada. Desculpa, da geração distribuída. O custo realmente varia, a gente dá preço de acordo com as usinas. Para a geração fotovoltaica, geração distribuída, a gente tem alguns pacotes especiais, né? A ideia é fechar pacotes com as empresas que fazem inspeção e instalam. A gente recebe um valor ou pela usina, garantindo um valor mínimo no final do mês, ou um valor mínimo para uma usina especificamente. Existem algumas formas de trabalhar para viabilizar o uso de drone em geração distribuída. A geração centralizada não tem grandes dificuldades. O próprio montante da geração é muito, muito maior do que qualquer valor que a gente coloque de inspeção. Ok, Fábio, tem umas outras questões entrando, mas você mesmo no discurso você vai acabar... Deixa eu ver o chat aqui. Não precisa saber, não. Pode dar continuidade. Pode falar que aí eu vou te pontuando quando for o caso. Tá bom. Bom, então vamos começar falando um pouquinho de geração distribuída, né? Isso aqui é uma inspeção real que nós fizemos aqui no Rio, né? Alguns painéis solares no topo de um prédio. Nos dois casos, o telhado onde os painéis estavam instalados estavam inacessíveis, tá? Então a gente não tinha como acessar e precisava fazer a inspeção. A gente já sabia de antemão. Só que com o drone, você não precisa subir no telhado para fazer a inspeção. Você decola até do lugar próximo. Então, se você tiver autorização, tiver estiver dentro das normas, com pedido de autorização de voo em dia, a única coisa que você precisa fazer é voar de perto da localidade. Próximo à localidade, você sobe e em menos de 1 minuto você tem as imagens termográficas e luz visível. A gente sempre gera as duas imagens porque um dos problemas de painel fotovoltaico é a sujeira. Às vezes eles estão lavados e cai sujeira, começa a apresentar, cai um pouquinho a produtividade, mas na termografia nem aparece nada, né? No caso da imagem da direita, a gente encontrou um pouquinho de sujeira que o painel tinha acabado de ser instalado, mas na termografia não tinha nada, o que era de se esperar. Então, ele gera as imagens de forma rápida, em um trabalho muito veloz, e ali já te dá a resposta das condições da sua usina de geração distribuída. Aqui é um outro caso de geração distribuída um pouquinho maior. Nesse caso aqui, a gente tem uma usina de, se não me engano, 280 kilowatts, 280 kilowatts, não é megawatt, não é kilowatt. E o que vocês estão vendo não é uma foto, é uma ortofoto. Do lado esquerdo, a gente tem uma ortofoto montada na luz visível RGB, para que nós possamos identificar a sujeira normal. E do lado direito, a gente gerou uma ortofoto também com câmera termográfica. A 6D Drones possui um drone com câmera termográfica para fazer esse tipo de avaliação. A vantagem, aqui a usina é um pouquinho maior, tem 80 mesas. A vantagem é que você consegue ver o problema exatamente onde ele está. Simplesmente marcado aqui do lado direito, a gente já tem uma ideia do que é um software de informação geográfico atuando. A gente fez o trabalho, esse trabalho foi um pouquinho mais demorado. A gente quis montar os ortomosaicos
térmico e RGB. E aqui a gente vê um zoom desse pequeno pedaço, desses dois pontinhos. Não sei se... O Mauro, você consegue ver o meu mouse? Mauro? Sim, Fábio, consigo. Ok. Então, esses dois pontinhos ampliados, você vê exatamente onde é o ponto quente na usina. E aqui a gente aproveita para colocar o número da mesa para o cara não se perder. Então, em vez dele ter um relatório de sei lá quantas páginas dizendo qual é o estado da usina, ele tem uma informação de forma visual e, em breve, a gente vai oferecer isso aqui acessível pela internet para os clientes, né? Até clientes de nossos clientes vão poder ter esse tipo de dado disponível. Geração centralizada é muito parecido. Tá? A ideia é a mesma. A diferença é que se a gente usar, por exemplo, técnicas de ortomosaico para geração centralizada, o que a gente tem de benefício de ganhar tempo usando o drone é perdido, porque as técnicas convencionais de geração de ortomosaico para uma usina de 200 hectares, utilizando câmera termográfica, demoraria semanas para você fazer o levantamento completo. O termovisor ele tem uma característica de resolução menor do que a câmera comum, RGB, bem menor, né? Um bom termovisor tem resolução de 620 por 540, aproximadamente. Eu acho que é isso aí, 620 por 540. Uma câmera, qualquer câmera de esporte, você tem resolução de 1920 por 1080. A um preço muito mais acessível. Então, e um outro problema é que, para captar com intensidade a radiação, na verdade, o termovisor mede radiação, as lentes ideais para esse tipo de trabalho são mais fechadas. Isso significa que, para a mesma área, você precisa tirar muito mais fotos. A consequência final é que o tempo para a geração de ortomosaico com o drone acaba sendo longo. Mas a 6D Drone desenvolveu uma técnica diferente para gerar imagens em sequência, onde a gente consegue identificar todos os pontos problemáticos da usina. E usa um pouco de software de informação geográfica e inteligência artificial para poder, entre aspas, montar o modelo final e apresentar para a gente onde estão os defeitos. Né? Então, os pontos quentes são apresentados em um mapa, como vocês estão vendo aqui. A gente pode estimar a perda de potência pela quantidade de ponto quente. É uma estimativa, mas dá uma ideia de como está a produção da usina. As informações são apresentadas de forma a facilitar a análise. Não necessariamente a gente diz o porquê que aquele ponto está quente, mas, em geral, sombra e sujeira são fáceis de identificar. Outras razões, nem tanto. A câmera vem com o termovisor vem com certificado de calibração, ou seja, é um instrumento de medição, não é uma câmera comum. E o custo, como eu falei anteriormente, o custo por hectare da operação é bem inferior ao da geração distribuída. Aqui a gente tem um exemplo de geração centralizada. Do lado esquerdo, a gente tem as missões produzidas no software. A 6D Drone criou uma forma de transformar essas missões nesse software diretamente em missão do drone. E após a execução da missão, a gente joga também as informações coletadas em um software de análise. Esse software vai mostrar para a gente os locais onde há ponto quente. Eu posso mostrar para vocês uma avaliação. Deixa eu ver se tem aberto aqui. Seguindo, eu vou abrir e volto. Uma das vantagens de você usar o drone
é que o drone pode ser usado para construir um modelo 3D. Vou botar o vídeo. Esse vídeo é da própria Solarize, né? E utilizando o drone para gerar um modelo 3D de uma residência. Uma vez gerado o modelo 3D, esse modelo 3D pode ser exportado para o software PVSol e no software PVSol você faz todo o trabalho de desenvolvimento da usina. Nesse ponto eu passo a Mauro, se você quiser comentar alguma coisa a respeito. Eu vou chamar o Hans, que o Hans é o especialista, ele tem mais propriedade para falar, tá? Eu estou liberando para o Hans. Boa tarde, todo mundo. Então, estou aqui de surpresa também falando. Então, é o seguinte, né? O drone, junto com o PVSol, você usa no planejamento da usina fotovoltaica. Então, um pouco diferente do que o Fábio falou até agora. Ele falou mais sobre monitoramento. E o PVSol ele serve para você planejar. Então, você faz um levantamento com drone do prédio, do local, que pode ser também um terreno, para depois colocar os módulos em cima do telhado do prédio. Então, vocês estão vendo aqui em cima à esquerda uma modelagem por drone e à direita em cima seria o equivalente aqui, a modelagem por drone, onde dentro do PVSol você consegue colocar módulos e já fazer o cálculo do sombreamento dessa colocação com os objetos que estão em volta. Então, isso é uma tecnologia bem rica, bem nova, e os resultados visuais também são muito melhores do que os resultados que a gente conseguiu até agora. Então, convence muito melhor o cliente do que você fazendo algum relatório só com números. Acho que por hoje é isso. No outro webinar a gente pode entrar mais nesse assunto. Só para poder entender como existe o link entre a geração do modelo 3D que o drone faz com o software para planejamento da usina. Seguindo a apresentação, estamos no final dela. Falamos um pouquinho mais do PVSol aqui, mas o Hans... Fica à vontade, Hans, se quiser fazer algum comentário. Tá. Bem, o PVSol ele permite aqui criar modelos para você planejar o sistema fotovoltaico de várias maneiras, né? Tradicional é a maquete, que é em cima à direita. Uma outra forma seria a partir do Google Earth, uma planta baixa, que é um mapa em 2D. À direita, embaixo, tem a arquitetura 3D, que pode ser um modelo do SketchUp, por exemplo. E embaixo à esquerda seria o drone. Então, nesse caso, o drone é programado para fazer um voo sobre o prédio onde você quer colocar módulos. O voo é programado, então um aplicativo que gerencia o drone, não é um voo manual. Você programa uma certa quantidade de fotos da forma que cada ponto do prédio aparece em mais do que uma foto. O drone sobe, ele tira todas as fotos com sobreposição definida. Depois você pega as fotos, usa um outro software, tem vários no mercado, por exemplo, Agisoft Metashape, e esse outro software ele pega as fotos e faz das fotos um modelo 3D. E esse modelo 3D é 3D mesmo, né? Então ele é manipulável dentro do software que faz isso, do Metashape, e depois do Metashape você exporta o modelo 3D e importa dentro do PVSol. O PVSol depois tem essa função
específica para você planejar o sistema fotovoltaico. Então, esse telhado que vocês estão vendo no meio já está pronto para receber módulos e você consegue fazer todo o resto do planejamento dentro do PV Sol. Certo? Certo. Continuando, então, na construção de usina, então, para finalizar a apresentação, o drone, a gente fala muito de inspeção das células, utilizando termografia e imagem convencional. Mas, na construção de usinas fotovoltaicas, o drone também pode ser utilizado como uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento da obra. Basicamente, você pode usar a forma como a 6D Drones trabalha, reduzir ao máximo os custos com logística e capacitar alguém que vai estar na obra a operar um drone. Então, basicamente, o drone recebe missões autônomas que vão ser capazes de gerar informações para que possamos fazer análise. A partir dessas análises, o gestor da obra acompanha a evolução da mesma. Vou dar um exemplo de um software isso aqui, o que vocês estão vendo é o QGIS, que é um software gratuito, mas que nós usamos com bastante eficiência. Isso aqui é uma usina fotovoltaica, e quando a gente fala de sistema de informação geográfica, o que a gente fala é exatamente isso, é colocar as camadas. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma usina fotovoltaica gigantesca, a mesma que eu apresentei na apresentação. Aqui, deixa eu dar um zoom para vocês. Nós fizemos o mapeamento de parte da usina. Então, um pedaço da usina ela está mapeada por drone, que tem definição muito maior do que simplesmente Google Maps. Então, por exemplo, para traçado da missão, a gente usa esse tipo de técnica e a gente consegue ver detalhes das placas também. Consegue entrar... óbvio que aqui na montagem está em baixa resolução para facilitar, mas a gente consegue ver detalhes das placas nas imagens. E no mesmo software de informação geográfica, a gente gera as avaliações e plota, por exemplo, as missões e os pontos quentes. A gente sabe na usina toda onde tem ponto quente. Esse aqui foi um trabalho realizado em 2018, numa usina bem grande. Outros tipos de trabalho podem ser feitos, né? Como eu estava falando, usar esse mesmo tipo de tecnologia para acompanhar uma obra, marcando os pontos onde a obra evoluiu ou não evoluiu, o que você pode ou não pode fazer, ver caimento da usina e tudo mais. E a gente já tem tecnologia para disponibilizar essas informações online para os clientes. Por exemplo, aqui já tem um mapa de um empreendimento. Aqui, no caso da construção civil, não é usina solar, mas a ideia é a mesma, né? Você coloca as várias etapas do empreendimento em forma de mapa e marca pontos. Outra vantagem é que você consegue fazer medições de distância, área, volume e etc. Alguns clientes que nós já temos, que já contrataram alguns dos nossos serviços. Nós colocamos na nossa página um formulário para quem quiser ter maiores informações. O formulário dentro de solar, tem a divisão entre geração centralizada e geração distribuída. Se tiver interesse nos dois ou em um só, vocês podem marcar e a gente vai ficar sabendo e vai manter vocês informados e a gente pode conversar mais. Agradecemos o tempo de vocês e agora estamos abertos a perguntas. Eu vou fechar a apresentação.
E vou abrir o vídeo. Mauro, não estou ouvindo. Mauro, não está ouvindo. Ok. Então, obrigado aí, Fábio, pela belíssima apresentação. Temos algumas questões aqui, deixa eu rodar aqui para cima. Algumas questões eu vou passar para você, algumas são sobre questão de importação de modelo, vou pedir que o Hans também auxilie. Então, vamos lá, deixa eu retomar aqui. Tem uma questão aqui, sobre você quando mostrou a usina de 280 kW em cima de um prédio, você tinha uns pontos vermelhos marcados. Esses pontos foi marcado por uma pessoa ou um software que identificou aqueles pontos e marcou? Nesse caso aí, foi marcado por uma pessoa, mas no caso maior da usina de 180 megawatts, foi marcado por um software. O software ajudou a localizar os pontos. E aí o ser humano foi lá e fez a análise em conjunto. Então, Fábio, mostra o slide de novo, acho que facilita, nem todo mundo está se lembrando bem. Só um minuto. Então, nesse caso aqui, a usina tinha acabado de ser lavada. E o grande problema dessa usina, em especial aqui, é a sujeira. Está perto do mar, os pássaros jogam peixes verdes. Espera um pouco, a imagem ainda não atualizou. Aqui. Okay. Agora sim. Então, a imagem da direita, esses pontos vermelhos aqui, foram marcados na mão porque a gente sabia que não tinha muita coisa. Então, nem fazia sentido usar o software. Tá? Então, a gente fez na mão mesmo, que foi muito mais rápido. Nesse caso aqui, não tinha ponto quente efetivo. Tinha uma célula que estava com uma sujeira com diferencial de temperatura muito baixo. Mas o principal era a sujeira mesmo. Já no outro caso, aqui não, nós utilizamos software e analista. Foram 2 analistas durante uma semana, mas antes a informação passou no software e já separou o que era ponto quente e onde é que ele estava. Dessa forma, o trabalho do analista foi facilitado. Senão era impossível fazer. Essa usina aqui é realmente muito grande. 200 hectares são 200 campos de futebol, de área construída. É muito grande. De uma ponta da usina você não vê a outra. E mesmo assim a gente conseguiu fazer toda a análise em 4 dias. Só para vocês terem uma ideia de como é que é eficiente o processo. E levou mais 4 para levantar os dados. Ok, Fábio. Então, com essa questão que o Hans ele entrou falando também, ele tinha colocado aquela questão dos pontos vermelhos, e o Jonason Carneiro também tinha perguntado, que você já respondeu, que as fotos modelo 3D... Não, espera aí, que correu aqui a tela aqui das perguntas. Sim, mas aí você acabou respondendo mais de uma questão que envolvia o mesmo tema. Só um instante aqui, que tem bastante perguntas entrando. Você quer, tem como ver as perguntas? Está no chat, mas eu vou passando para você. Espera aí. Tá bom. Alguém me pergunta aqui, qual o melhor modelo de câmera térmica para uma Mavic Pro? Melhor custo-benefício? Você não tem escolha. A Mavic Pro Duo só tem um tipo de câmera térmica. Você não tem escolha. Aliás, se não me engano, tem uma escolha, que é se a câmera é termográfica ou não. Se você for fazer medição de temperatura, você obrigatoriamente tem que usar a termográfica. O que é? Desculpa, radiométrica. Desculpa, perdão. Qual é a diferença da câmera termográfica radiométrica para não radiométrica? A radiométrica, ela mede temperatura. Então, ela é calibrada para medir temperatura. De radiação, que vai fazer uma conta e, a partir daí, calcular a temperatura. A não radiométrica, ela é mais para uso em segurança privada. Ela não mede temperatura, mas pega qualquer coisa com diferencial de temperatura em relação ao ambiente. Não serve para termografia de usina solar, porque você precisa saber o que você está medindo.
Uma outra questão, me fizeram uma pergunta um tempo atrás. Você pode usar uma VIC Pro câmera térmica para fazer inspeção? Pode, como eu acabei de falar, com a câmera radiométrica. Qual o problema da câmera de uma VIC Pro com a câmera radiométrica? Em relação, por exemplo, ao matrice. Um custa, sei lá, 70 mil e outro custa 130 mil. Por que a diferença de preço? Bom, primeiro, a câmera do matrice ela tem uma resolução 4 vezes maior. Né? E aí você já tem a diferença de visibilidade. Você vai reduzir o teu tempo de trabalho 4 vezes. Basicamente é isso. Hans, tem uma questão aqui para você. Qual a resolução mínima necessária de uma imagem para fazer a integração no PVSol? Resolução mínima? Entendi também não. Então, na verdade, seria a resolução da imagem do drone. Essa resolução não tem uma resolução. Eu acho mínima, que a questão é mais Deixa eu tentar explicar do meu jeito aqui. o tamanho da imagem que pode ser importada. Não é uma imagem, é um modelo. São vários passos, né? Como eu expliquei. A drone tira fotos, tira imagens. O outro software intermediário, ele faz das imagens um modelo 3D. E nesse momento, na verdade, a gente não tem número mínimo, a gente tem que se preocupar com o número máximo de pontos no modelo 3D, porque cada ponto no modelo 3D gera uma sombra diferente e custa tempo de cálculo. Então, nesse momento, o PVSol tem uma limitação de pegar no máximo 50 mil pontos. Mais do que ele bloqueia, porque senão você ficaria horas e horas na frente do computador e, na verdade, para o sistema fotovoltaico, você não quer tantos detalhes, você quer muito menos. Você quer, em princípio, um plano mesmo em cima do telhado. Você não quer ver os detalhes das telhas. Então, a gente está num certo dilema e tem que gerenciar esse dilema, né? Você não quer tantos detalhes quanto o drone te fornece. Então, isso é uma questão de você aprender como trabalhar com essas técnicas. Então, para vocês entenderem um pouquinho como é que são esses softwares, esse aqui é um software online da própria 6D Drones. A gente está rodando num servidor. Só um minuto. Como é que funciona? Tá? Você gera as imagens com drone. Não dá para gerar a imagem de qualquer jeito. Existem várias regras que você tem que seguir para gerar a imagem, especialmente se for modelo 3D. E quanto mais complexo o modelo, mais imagem você precisa. E aí você joga as imagens aqui. Então, por exemplo, eu não vou fazer, porque leva horas para processar, mas, digamos, eu quero um projeto, exemplo, webinar. Eu crio o projeto. Nesse exemplo webinar, eu seleciono as imagens. Aí eu pego 70, 80, 100, 1000 imagens e aí subo. E aí ele começa a processar. Depois de processado, você tem o mapa. Eu quero mostrar o georreferenciado. E tem o modelo 3D. Tá? Se vocês pararem para prestar atenção, é realmente um modelo 3D. Você vê que tem elevação aqui. Tem o morro, tem o terreno que está elevado. A gente consegue... Isso aqui é uma nuvem de pontos, tá? Se você chegar bem perto dela, você vai ver que tem bolinhas aqui, são pontinhos colorizados para facilitar a visualização. Quadradinhos, bolinhas, para você ver a textura. E tem um modelo de elevação aqui. Você consegue ver a elevação. Desses modelos. Não é um modelo de foto, tá? É um modelo 3D. Isso aqui que é importado no PVSol. Este modelo 3D é importado para o PVSol para que você possa fazer o seu projeto. Perfeito, Fábio. Uma questão aqui fala sobre o nome dos softwares, a sugestão de nome de software. Você já falou aí alguns.
Acho que é interessante nesse momento, as pessoas estão começando, o gratuito seria interessante, né, talvez. Então, vamos lá, tem o Web ODM, tem o Agisoft Metashape, tem o americano, como é que eu esqueci o nome do americano, que é o Pix4D. Exatamente. Mas é o seguinte, todo mundo acha que pegar o software e começar a usar é tranquilo. Realmente, você pegar, ler as imagens e começar a trabalhar com elas sem se preocupar com absolutamente nada, você vai gerar um resultado qualquer, né? Tem um ditado lá que fala, você coloca sujeira em coloca lixo em qualquer software, ele vai jogar lixo de volta para você. Então, cuidado com o uso indiscriminado de software de processamento. Para gerar imagens visuais é uma coisa. Outra coisa é quando a gente gera imagem com objetivos. Por exemplo, eu estava trabalhando com o Hans numa semana e a gente estava tentando usar um software que a gente não tinha testado ainda para gerar um modelo 3D e depois exportar para o PVSol. A gente não conseguiu colocar algumas limitações no software, né? O software não tem alguns parâmetros que o PVSol precisa para ler. Então, não é tão trivial quanto parece usar esse software. Além disso, para gerar um modelo 3D, tem 1 milhão de parâmetros que você configura. Eu vou tentar gerar ver se eu consigo dar um exemplo aqui enquanto vem a próxima pergunta. Esclareceu ou não? Só um instante, Fábio. Deixa eu falar um pouquinho aqui. O Hans, coloca a imagem. Tem no nosso site do PVSol, né, tem informações como gerar modelos 3D especialmente para o Agisoft Metashape, com algumas informações, mas realmente não é trivial, leva algum tempo, por isso que a gente também está oferecendo o curso, que ia acontecer justamente agora, mas tivemos que adiar, né, por causa do coronavírus. Realmente tem indicações. Ah, tá. Bom. Então não adianta. Então, eu vou compartilhar a tela. Eu não vou... Está perguntando aqui, o Pedro está perguntando se a 6D vende equipamentos e sistemas ou serviços de inspeção? Não, a gente vende só serviço de inspeção e a gente acha a melhor forma de fazer esses serviços. E você atende qualquer local do Brasil? Qualquer local do Brasil. A primeira etapa é sempre conversar para ver qual é a real necessidade. A partir daí, a gente atende qualquer local do Brasil. Perfeito. A gente vende os serviços e o treinamento em conjunto com a Solarize, no caso. Deixa eu tentar compartilhar a tela. De novo, share screen. Reforçando aqui, uma pergunta que entrou, o material vai ficar disponível depois, tá? Não vai ser imediatamente, assim que acabar o webinar, mas na semana que vem a gente vai disponibilizá-lo na internet, vamos fazer a divulgação também para que todos possam ter acesso, vai estar no nosso site. Então, como é que funciona de forma geral o site? Tem que você seleciona as imagens, seleciona imagens e GCP. GCP é Ground Control Point, né? Eu não vou nem falar sobre isso, mas de cara, se você qualquer modelo estatístico, se você não tiver pontos de controle, você não consegue garantir a confiabilidade do modelo. Então, eu cliquei lá e ele pede as imagens. Tá? Eu vou só clicar em qualquer imagem aqui, selecionar 140 imagens. E aí eu vou nos parâmetros. Esse sistema online aqui da 6D Drones, só seleciona parâmetro aqui em um outro ponto. Olha a quantidade de parâmetros que você tem que avaliar, você tem que entender para poder gerar o modelo corretamente. Alguns parâmetros são da própria geração, se vai falar muito ou pouco, mas tem coisa que é interessante.
minimum number of features. Ele explica o que é, mas mesmo assim você precisa entender o que o bicho está fazendo para poder tomar a decisão, né? Tamanho da malha, 200 mil pontos. Às vezes você precisa de uma malha com muito mais de 200 mil pontos, às vezes você precisa de uma malha com menos, né? No PVSol você precisa de malhas menores. Então você tem que saber configurar corretamente e qual é a consequência disso na hora da geração do seu modelo. Porque, em princípio, visualmente, uma malha com 200 mil pontos, com 1 milhão de pontos ou com 20 mil pontos vai ficar muito parecida visualmente, mas ela vai ser completamente diferente o tempo de geração e a forma como ela é gerada. Esse modelo com 140 imagens, só para dar uma ideia com vocês, nesse servidor que tem placa gráfica de 8 GB de última geração, 32 GB de RAM e processador Intel i9, ele leva umas 9 horas para processar. Só na resolução média, tá? Não é nem a mínima nem a máxima. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que o negócio é intensivo em processamento. Tem uma pergunta aqui que entrou, se existe curso online de PVSol. A gente está preparando um curso e para a semana, ou no máximo em 10 dias, a gente deve ter, vai ser modular, e o primeiro módulo já está no forno e em breve a gente vai estar comunicando ao mercado, já estamos dando a notícia aqui em primeira mão. O Jonathan Carneiro, ele está perguntando, Fábio, se quando você faz uma visualização num terreno, se você consegue identificar o tipo de solo, se é arenoso, argiloso, se é pântano, por aí vai. Olha só, dá para identificar, mas não é um laudo, é uma avaliação visual. Então, assim, pode haver problemas nessa avaliação. Especialmente perto de mangue, onde tem água passando, você pode ter dúvida na avaliação. Ok. O que mais aqui? O Ricardo, ele está perguntando, Ricardo Brassi, ele tem um Mavic Pro Enterprise Duo. Você sabe dizer se ele é adequado para fazer inspeção em grande usina? Eu não entendi. O qual? O Mavic Pro Enterprise Duo. Se a câmera tem dois modelos de câmera, como eu falei anteriormente. Um é a radiométrica e a não radiométrica. Se a câmera for radiométrica, ele serve para fazer inspeção de usina, sim. Ok. O Sérgio Luiz Cataldo, ele está perguntando se tem como fazer parceria no caso de um contrato adicional de monitoração periódica de uma usina que ele tenha desenvolvido. Tem, claro. A maior parte dos nossos trabalhos é com base em parceria. Basicamente, trabalha mais com parceria do que diretamente. Perfeito. O Patrick, ele está querendo saber se tem um mercado específico para análise de Big Data do setor solar para quem possui conhecimento em linguagens voltadas para Data Science, como a linguagem R. Você sabe responder. Bom, R é uma linguagem mais científica. A gente usa Python nas 6D Drones. Existe o mercado de Big Data, sim, mas o mercado mais que a gente trabalha mais com programadores é o de desenvolvimento de análises. Perfeito. O que mais? Seria um drone mínimo, se a pessoa não tem um drone ainda e quer começar a aprender a trabalhar com isso, qual seria o drone mínimo para começar?
Cara, o mais barato. Se você não fizer um curso, você vai arrebentar esse drone. 90% de chance de arrebentar ele no primeiro voo. Então, compra um drone de R$ 100 e pilota ele em casa, só para você ter uma ideia do que é. Essa é a minha dica. Ou faz um curso com a gente. Perfeito. Tá, eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Se alguém... Eu acho que tem mais uma mensagem que entrou agora. Como se inscrever no curso de drone? Bom, o curso de drone ele estava programado agora para abril, mas em função aí dessa parada geral, a gente está aguardando os acontecimentos para ver quando a gente retoma. Mas, também em primeira mão para vocês que estão aqui nos acompanhando, a gente está desenvolvendo aí um curso online. Tá? Em breve a gente vai estar aí junto com a 6D Drone oferecendo um curso online para vocês. Jonathan está perguntando se o curso inclui pilotagem. Não, o objetivo do curso não é um curso de pilotagem, é um curso de aprender a fazer missões, gerar as imagens, para poder importar para um software. Ele é mais nesse sentido. Mas se você quiser, a gente tem curso específico de pilotagem para inspeção industrial. O nosso foco é sempre a indústria. A gente oferece esse tipo de treinamento também. Legal, Fábio. Pessoal, eu acho que é isso. Sim, as questões, acho que foram todas. Se eu não citei alguém, em princípio, eu entendi que as perguntas já estavam sendo respondidas por outros que colocaram similares. Mas, de toda forma, se alguém não se sentiu atendido, eu peço que entre em contato, mande e-mail para a gente e a gente responde, tá? Se a própria o e-mail da Solarize pode ser para mim diretamente, que é mauro@solarize.com.br, e eu não tendo a resposta, eu passo para o Fábio, boto em contato, tá bom? Estou vendo aqui, o Pedro entrou com a questão também de como se mede a eficiência da inspeção. Não entendi. É só uma pergunta, ele entrou pelo meio assim mesmo. Como medir a eficiência da inspeção? Da inspeção ou da usina? São duas coisas diferentes, né? A eficiência da inspeção, você mede calibrando o instrumento de medição que faz parte da inspeção, no caso, o termovisor. Por isso que eu falei que ele tem que ser calibrado em um dos slides. Não adianta nada você ter um termômetro para medir temperatura humana com erro de 2 graus. Imagina, o cara está vivo, está morrendo lá com 40 graus de febre, e o seu termômetro está medindo 36,5. Não adianta nada. Então, assim, calibrando os instrumentos, você garante a eficiência da medição. A eficiência da inspeção, a eficiência da usina é outra história. Existem várias maneiras de você fazer, mas basicamente a gente calcula uma perda de produtividade com base na temperatura do hotspot e da quantidade de hotspots que ele aparece. Okay. Quanto maior o diferencial de temperatura, maior a perda de produção, e quanto maior o número de pontos quentes, maior o volume dessa perda. Perfeito. E para encerrar aqui, que altura idealmente fica o drone para gerar imagens, para poder depois fazer um modelo 3D e trazer, ou um ortomosaico para trazer para o PVSol? Cara, essa é uma pergunta complexa que ela é explicada no curso. O negócio é o seguinte, se você botar o drone muito baixo, você vai ter que tirar tantas imagens que o software vai levar um século para montar. Você vai precisar de um computador ultra parrudo para isso, vai gastar uma fortuna. Mas vai ficar com um modelo, não necessariamente em resolução muito maior, não. Porque às vezes você perde algumas características também. Não é uma questão de altura, é uma questão de mistura de técnicas diferentes quando você quer montar um modelo 3D. Em geral, você vai voar uns 70, 80 metros, não muito mais do que isso.
essa é uma altura que requer autorização, então você tem que estar com todos os certificados em dia. Eu também sou piloto de drone por força da necessidade, então eu recomendo, não, eu reforço a ideia de que a comunidade de pilotos de drone tem que estar toda dentro da lei. Tem muita gente fazendo besteira, então a gente tem que estar com os certificados da aeronave, do ANAC, Anatel, DCEA, tem que ter o seguro reta, tudo bonitinho para a gente poder pilotar. Ok, Fábio, eu te agradeço muito aí a explicação, toda a aula que você deu para a gente, né? E eu reforço, então, que em breve nós teremos curso de PVSOL e curso de drones online. E para quem não recebe ainda informativo da Solarize, que é o melhor caminho para ficar bem informado, para receber em primeira mão toda a atividade que a Solarize faz, participação de eventos, divulgação de cursos e uma infinidade de informações que a gente está sempre disponibilizando. Então, para quem não recebe ainda nossos informativos, que entre no nosso site e assine a newsletter. Na página principal, no rodapé da página, você coloca lá o seu nome e seu e-mail e você passa a receber os informativos, com a agenda, com os cursos novos, né? E o que a gente está fazendo. Então, fala. Quem tiver interesse também nos serviços de inspeção, parceria e correlatos, na página principal da 6D Drones tem um quadro de energia solar. Esse quadro vai abrir uma segunda página onde você pode clicar no link para preencher seus dados. E aí lá você já disse que é saber sobre geração centralizada distribuída. A gente não tem uma newsletter recorrente. Nosso objetivo é identificar as pessoas que têm interesse na inspeção e, a partir daí, entrar em contato para ver como a gente consegue gerar um resultado a partir daí. Ok. Então tá, pessoal. Agradecendo mais uma vez a todos a participação. Nós vamos ficando por aqui. E eu vou adiantar para vocês também, para encerrar, que na semana que vem, na quinta-feira, às 10h30 da manhã, nós vamos estar novamente ao vivo com a doutora Marina Maier, que ela é advogada, especialista em Direito da Energia e é diretora jurídica da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Ela vai estar com a gente aqui, dando uma palestra sobre a situação atual e o que vem por aí, no período 2020-2021, da geração distribuída. Tá bom? Então, muito obrigado a todos pela participação e nos vemos em breve. Muito obrigado, Fábio, pela participação aqui, pela presença. Obrigado a todos, obrigado pelo tempo de vocês, obrigado, Mauro, Hans, Solarize e todos os presentes. Obrigado. Obrigado, um abraço, um bom descanso. Obrigado também. Todos em casa, então, vamos nos cuidar, para em breve a gente estar festejando no meio da rua. Grande abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.